tudo bem? Eu sou José Eduardo, editor da Start. Eu estou aqui com a Viviane Cédula para falar de cannabis. Esse é um assunto que vem ganhando noticiário, a gente vê nas manchetes dos jornais. E eu queria ouvir da Vivi, para a gente começar, por que cannabis se tornou um assunto tão relevante? Bom, cannabis no mundo está se projetando como um próximo grande mercado, ou não diria nem próximo, né, o atual. E o Brasil ainda não está tão forte nisso, só que a gente tem potencial para ser um grande mercado, não só consumidor dos produtos derivados, tanto medicinal, industrial e até uso adulto, quanto também produtor e exportador disso para o mundo inteiro. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre isso, né, eu contar um tanto da minha experiência de empreendedora, essa já é minha segunda empresa, combinado também ao conhecimento que eu venho acumulando, viajando e pesquisando sobre cannabis e esse mercado no mundo inteiro. Vivi, conta pra gente como é que você entrou nesse mercado. Você acabou de dizer que é a tua segunda experiência empreendendo e como é que você foi parar na Doutor Cannabis, empresa que você fundou? Legal. Bom, eu fiquei quase 4 anos na Kikante, que eu cofundei, e saí querendo montar um negócio meu, necessariamente um negócio de impacto social, né? Eu acredito muito nessa tese que se a gente conseguir suprir problemas fundamentais da nossa sociedade enquanto a gente dá um retorno financeiro, a gente está num caminho legal. E tive várias ideias de negócios, mas sempre que eu encontrava uma ideia e me apaixonava pela ideia, eu buscava motivos para não fazê-la. E em cannabis, de fato, eu não encontrei. Ao contrário, eu encontrei mais e mais motivos para fazer, porque, de novo, a gente vê um potencial enorme no Brasil, eu não via ninguém desenvolvendo isso com a seriedade, com a projeção que eu imaginava que a coisa merecia. Então, entrei de cabeça e quanto mais eu entro nesse mercado, mais eu entendo que é aqui que eu tenho que ficar. A gente acompanha na internet as notícias e nos jornais e revistas e percebe que o mercado canadense é um mercado bastante evoluído na questão da cannabis. Você tem uma bolsa de valores ativa, você tem empresas listadas, você tem várias startups nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente ainda engatinha nesse assunto. Como é que está o Brasil no contexto, em relação ao contexto mundial, quando a gente fala do mercado de cannabis? Olha, o Brasil está muito incipiente em termos de regulação, né? Você não tem regras pré-definidas e o que o Canadá fez, que é o grande diferencial nesse momento, foi criar uma regulação paulatina e ordenada. Então, eles abriram o mercado de uso adulto, inclusive as palavras do Trudeau, né, que é o primeiro-ministro, foi bem legal, foi até um post que ele fez no Twitter, até agora foi muito fácil para os traficantes terem lucro e para as nossas crianças terem acesso a cannabis. Hoje isso acaba, hoje a gente regula, e foi uma promessa de campanha dele. Então, com isso, ele conseguiu regular, mas de forma ordenada. Primeiro medicinal, e hoje o medicinal no Canadá é suprido pelo próprio governo, então você não paga nem o seu medicamento, nem a sua consulta médica. Depois, a parte do uso adulto, então as pessoas que querem ter acesso têm essa opção, mas finalmente tem toda uma parte de produtos derivados, e acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas comestíveis, por exemplo, chocolate com infusão, bebida com infusão, que vão acontecer. Ele já criou a regra para isso, mas é uma regra futura, então ele dá a chance do mercado se preparar para atuar naquilo. É fantástico que seja assim, né? Ao mesmo tempo você vê um Uruguai que tem uma regulação de 5 anos atrás, que regulou sim o uso adulto, que também deu um espaço para o medicinal, mas a gente ouve muitas críticas dos próprios uruguaios. Eles dizem, legal que a gente regulou, só que a gente quer mais coisas, então essa regra precisa evoluir. Então o meu ideal, meu sonho para o Brasil é que a gente tenha uma regulação paulatina e bem ordenada. Agora, ouvindo você falar, dá para a gente fazer um paralelo com essa indústria de fintechs, que são as startups que operam no mercado financeiro. Esse é um mercado novo, assim como o cannabis também é, mas em fintech o Brasil se posicionou rapidamente. Hoje a gente tem grandes fintechs, já temos unicórnios nessa indústria, mas em cannabis não. Qual é a diferença que você percebe desses dois mundos? Por que em fintech o Brasil evoluiu tão rápido em sendo um mercado novo e cannabis não necessariamente? É um mercado novo, mas a gente ainda não conseguiu avançar tão rapidamente. Por quê? É a mesma falta de regulação, Zé. No Brasil a gente tem um Bacen que é reconhecido mundialmente por ter regras rígidas, porém muito claras. E é um órgão responsável por isso, né? E não fica nem no segundo poder, não é nem o legislativo que cuida disso, então são especialistas que entendem o que está acontecendo e têm agilidade e, enfim, embasamento para criar essas regras todas.
Enquanto na parte de cannabis, no Brasil, a gente ainda não tem nada. A gente não tem um órgão público diretamente responsável por isso. A gente tem a Anvisa, que é quem hoje tem uma resolução da diretoria colegiada, que criou uma regra de exceção dentro da qual você consegue ter um tratamento no Brasil sem ferir nenhuma lei. Mas ela não é propriamente uma lei. Ela é uma regra, ela cria um espaço, enfim, um fluxo passa por ali, mas ele está longe de ser o ideal, né? Então, o que falta mesmo no Brasil é essa regulação. É até legal você fazer essa pergunta, porque eu venho da Kikante, que é uma fintech, né? E onde a gente pôde explorar isso bastante. Agora chego aqui em um outro campo que ainda pende muita ordenação, mas a gente quer influenciar isso também, inclusive. E me diz uma coisa, na questão do cannabis, você acha que tem esse desafio de trazer essa discussão para a mesa, porque ela também envolve um conjunto de variáveis muito maior? Então você tem a questão da sociedade, alguns tabus relacionados à saúde, consumo, você tem a questão do Congresso, que também é um player que tem um papel relevante nessa regulação. Então, assim, como é que você vê o desafio de trazer a regulação para que as startups possam operar nesse mercado, sendo que é um mercado mais complexo nesse sentido? É muito multidisciplinar, né? A gente fala de saúde, a gente fala de direitos individuais, a gente fala de tributos. Imagina, o Colorado nos Estados Unidos atingiu um teto de arrecadação tributária de cannabis que foi estabelecido na regulação do estado, e eles distribuíram uma renda para cada cidadão, um valor X, vamos chutar, R$50. Então imagina você receber um dinheiro porque os tributos excederam um limite. Isso é muito legal, né? Uma maneira de acesso. Em um país como o Brasil seria algo incrível de se fazer. E também, pensando em mercado, a gente tem, de novo, potencial para ser o grande cultivador, o grande extrator, o grande exportador disso. E por que não explorar? Se a gente demorar muito, pode ser que a gente perca esse bonde. Então, é importante que o tema seja discutido de forma, com uma visão 360, né?